Seja bem-vindo ao canal Reinventando do Seu Jeito. Eu sou a Jane e hoje eu estou aqui em Santa Catarina, na cidade de Tijucas, visitando uma empresa que prepara containers para hotéis, para pousadas, para kitnets, que é uma outra forma de construção mais prática, mais sustentável, que ajuda aí a natureza. Então eu procurei essa empresa para fazer essa visita, me receberam muito gentilmente aqui, me mostraram toda a fábrica e agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona o processo, como é que esse container chega aqui, o que é feito. Então achei muito interessante, me acompanha aqui no vídeo, vocês vão entender melhor como é que é todo esse processo do container, que era carga e se transformou em moradia ou até em loja, espaço comercial e uma infinidade aí de usos. Então eu vim aqui para a rua para mostrar como é que é essa empresa por fora. Aqui a gente vai olhar um container, como ele chega aqui. Esse até já veio um pouco cortado, a maioria chega todo fechado. E vamos ali dentro ver os processos de como chega e o que a gente vai fazendo ao longo do processo todo. Esse container chegou há pouco, ele já foram feitos os cortes das aberturas para janelas, portas, é a primeira etapa. Ali a gente consegue ver a chapa que foi cortada. Aqui o container por dentro, ele está cru ainda como ele chega. A única coisa que foi feita aqui foram feitas aberturas e agora ele entra para o galpão e vão fazer as outras etapas nele. Eu estou aqui com o Fábio Mason, que é um dos donos da empresa, um dos sócios da empresa aqui. E eu pedi para ele nos explicar como é que é o processo de pintura, porque é uma pintura, um container que é preparado inclusive para litoral, para não enferrujar e tudo. Ele vai nos explicar um pouquinho esse processo. Certo. O container, quando ele chega, a primeira etapa dele, inicia-se, né, os cortes, caixilho. Mediante a isso, já se dá início ao tratamento, né, da pintura. É um processo um pouco mais criterioso, né, de todo o processo dele. Ele é todo lixado, né? Então ele leva ali um primer, que é um fundo, depois leva o fundo PU, depois um PU acabamento, para depois chegar com a pintura final, né? Que é esse tipo de tratamento que nós podemos ver. E aí ele parece uma laca, gente. Eu que estou olhando de perto, assim, é uma coisa que tem um brilho muito bonito. É o mesmo tratamento de um automóvel, né? É uma pintura, é uma pintura automotiva. Isso, automotiva PPG, né? É uma tinta PU, na verdade, por isso que ele fica com esse aspecto, então né? Ela dura quantos anos, assim, Fábio, sem precisar se preocupar com a pintura? Olha, nós damos garantia de até 7 anos. 7 anos? Mas um tipo de pintura desse aqui tem pintura para no mínimo 15, talvez até mais, dependendo do cuidado, né? Sim. É o cuidado que vai estipular o prazo final disso, né? É interessante que a pessoa que compra não precisa estar se preocupando com manutenção depois, com pintura. É igual um automóvel, na verdade, né? É só a limpeza. Pode pegar uma VAP, bater uma VAP nele a cada 60 dias, vai estar sempre desse jeito, vai estar sempre limpo. Bacana. E sai daqui e vai para a parte então de revestimentos internos e... Isso, revestimento interno, né? Nesse caso é pintura, né? Acabamento. Ele é pintado todo por dentro também. Se for no dry, aí ele leva ali um gesso cartonado, né? Sim. Dentro. Depois revestimentos, né? Piso, porcelanato, paredes, montagem, né, de banheiros, portas, toda essa etapa que é comum na alvenaria. E o Fábio tem aqui na empresa vários containers que estão em várias etapas, vários processos aqui, e eu vou mostrar para vocês verem como é que funciona, tá muito bacana de ver. Aqui, por exemplo, é um container que está sendo preparado para depósito de obra, então se colocou esse compensado no piso. E aqui, ó, a gente tem uma espuma expansiva, se colocou aqui, ó, só para não deixar os furos, não ficar aparecendo, não entrar bicho, enfim, né, fazer o isolamento melhor. Então se põe a espuma expansiva, depois recorta, faz o acabamento. É um container mais simples que vai para depósito de obra, que eram os que eu usava nas minhas obras grandes, e ele não tem o isolamento às paredes, né? Esse container aqui, por exemplo, ele foi unido, 2 containers. Eu vou chegar ali perto para dar uma olhada como é que é, ó. Aqui termina um container, tinha uma parede do container aqui, e aqui é o outro. Então eles estão unidos e fica
um espaço grande de quase 5 metros, porque o container tem quase 2,5, 2,44 por aí, né? Então fica, quando a gente quer assim unir e deixar um espaço maior, é possível unir 2 containers. Mas eu estava conversando com o Fábio e ele estava me explicando o seguinte, que para transporte é feito todo o processo aqui de acabamento e tudo mais, mas para transporte ele tem que ir separado um do outro, né? Vai um, vai outro, e depois lá no local junta os 2 e a equipe técnica vai junto para fazer esses ajustes que precisa fazer no local. E, Fábio, eu queria que tu me explicasse aqui a questão do tipo de container, né? Vocês escolhem aquele que tem o pé direito mais alto, né? Isso. E ele só existe o de 40 pés, que é o de 12 metros. Exato. Né? E aí, quando precisa do menor? Aí nós pegamos esse container de 12 metros, né? Nós fazemos o corte dele, refazemos colunas com poste, né? Que é aquele fechamento original do container, né? Que vem com as colunas mais robustas. Então aí nós refazemos essas colunas com fechamento e ele vira aí, no caso, 2 menores de 20 pés com o mesmo pé direito de 40. Né? Porque o de 20 pés ele tem 2,59. 2,59. Isso é por dentro ou total? Externo. Externo, 2,59. E esse que vocês compram, ele tem quanto? 2,89. 2,90 na verdade, né? Externo. Tá, ele é mais alto. Esse que vocês compram tem 2,90 externo e por dentro dá quanto? Por dentro ele vai dar uns 2,70, né? O de 2,90 e o outro 2,30 e alguma coisa, 2,40 alguma coisa. Por isso que vocês preferem esse, fica melhor, né, por dentro. A ambiência ajuda até no tratamento estético, né? Também já melhora tudo no conforto térmico, né? Sim, porque o teto é mais alto. São vários fatores. Tá certo, o calor sobe. Esse container aqui é um exemplo do que o Fábio estava falando, de um container que é maior, que é 40 pés, que é de 12 metros, e tem o pé direito mais alto, e eles cortaram e fizeram um container menor. E aí precisa refazer essa coluna aqui, ó. Essa parte aqui ele coloca, então, no processo dele, porque tem que ter a estrutura do container. Eu vou mostrar uma coluna crua ali para você ver como é que funciona. Essa aqui é a coluna que eu estava falando, que é quando corta o container no sentido longitudinal, a gente precisa colocar a coluna. Vou ali para frente para ver como é que ela é. Essa aqui é a coluna, ó. Ela faz toda a volta e tem essa parte de baixo. Então isso aqui é a estrutura. Em algumas partes do container tem. Então ela é colocada nas 2 pontas do container. Então quando a gente corta no sentido longitudinal, a gente precisa colocar de novo porque vai ficar sem. Então ela é nas 2 pontas. E uma pergunta que eu fiz aqui para o Fábio é se a gente precisar colocar esse container em balanço, porque às vezes a gente coloca um num sentido, outro no outro, ele sai uma ponta para fora. Até 1/3 do comprimento do container a gente consegue colocar em balanço, para manter a estabilidade dele. Então 2/3 ficam apoiados e 1/3 fica em balanço, isso é possível fazer. E a questão que tu estava me explicando do container que foi frigorífico antigamente, como é que é isso? Como é que chama ele? É o container Reefer. Reefer, tá. Isso. Ele é desenvolvido para ter uma logística, né, de transporte ali intermodal, que a gente fala, por 10 anos. Então o que acontece? Quando ele chega nesse prazo de 10 anos, o armador contrata, é feito, né, ele monta esse container, então ele coloca para navegação. Né? Deu os 10 anos, ele é descartado. Né? A principal diferença da D-Container é o uso desse container. Eu procuro pegar containers antes desse descarte, eu pego eles ainda em rota, né? Isso. O acabamento dele é bem melhor, né? São containers mais novos, mais retos. Tu disse que ele é de aço inox por dentro, né? Ele é todo inox por fora também? Dentro e por fora. Teto, tudo inox, né? Só as colunas e travessas que são de aço, né? Sim. Mas a durabilidade é bem maior, né? E aí esse container já vem com o isolamento térmico, não há necessidade de fazer mais o drywall com a lã de vidro. Isso, ele já vem com a parede ali de 7 centímetros, né? De poliuretano injetado, entende? São 2 camadas, é uma camada dupla, né? Aproximadamente 2,8 milímetros cada parede dessa de inox. Ele é injetado líquido, ele expande ali dentro, justamente na medida, preenchendo total, né? O preenchimento é total dele. Ele vira uma câmara frigorífica. Hoje, a maioria do pessoal que tem trabalhado com esse tipo de situação, frigoríficos, câmaras, supermercados, eles estão abandonando o uso da câmara frigorífica por conta desse melhor uso do material, né? Claro.
Ele é feito para ser colocado dentro dele ali até menos 30 graus e ele baixa de 1 a 2 graus a cada 24 horas. E tu acha ele mais eficiente do que aquele container comum que se coloca o drywall e a manta dentro? Depende do uso, cada caso, né? Se for residencial, por exemplo. Então, vai depender ali do uso, posição de sol, né? Quantidade de aberturas, porque o vidro, que geralmente deixa tudo muito bonito, que é usual, né, em projetos da construção, hoje em dia, ele não existe um isolamento térmico nesse vidro. Entendeu? Então o vidro ele amplifica o calor. Tem a fuga de... Isso, se ele tiver pequenas portas e janelas, sem dúvida, a eficiência é muito melhor. Porém, se os vidros forem muito amplos, né, muitos vidros, no caso, a colocação dele, o efeito é o inverso, entende? Ele é uma térmica, colocar um café quente dentro, ele vai esquentar. Né? Tá. Então é nesse sentido. Então, se tiver muito vidro, é preferível ter aquele container comum que a gente forra com drywall e lã de vidro. Geralmente é isso. Ou uma questão de gosto também, né? Tá. Quem quer um acabamento mais refinado, eu costumo dizer assim, para casa, quem busca um alto padrão melhor ali, um alto padrão mesmo da construção, né? Em comparação com o Reefer, o drywall é mais indicado. Sim. Ele é novo, né? Ele é Fica um rebaixo com um aspecto de casa mesmo. Exatamente. Quem está ali dentro não percebe que é um container. Exato. É um acabamento mais parecido com a construção convencional. Exatamente. E em relação a preço, é mais caro comprar um Reefer teu, por exemplo? Porque a empresa de vocês entrega montado, né? Sim. Chega lá, descarrega, coloca no terreno e segue a vida. Exato. Né? Hoje, no final ali do projeto, ambos ali vão chegar mais ou menos na mesma faixa de valores. Por quê? A caixa Reefer hoje ela está o custo mais alto. Então, só que ela já vem mais pronto. Claro. Né? O projeto em si, no final, ele já está mais pronto. Então, a mão de obra que eu vou utilizar para efetuar esse tipo de serviço já é 30%, vamos dizer, né? Entendi. O outro eu tenho que fazer tudo. Então, nesse o container é mais caro, no outro eu gasto mais mão de obra. Então, no final das contas, ele chega mais ou menos no mesmo... É mais uma questão de gosto e usabilidade, né? Do espaço, posição solar e aberturas, né? Que seria mais nesse sentido. Então essa foi a minha visita nessa fábrica que prepara containers para uso em moradia, comercial. Eu queria muito mostrar para você como é que funcionava isso detalhadamente num processo industrial assim. Espero que você tenha gostado. Agradeço muito sua companhia. Um grande beijo e esqueci, quase que esqueço. Comenta aí embaixo o que você achou dessa visita e se você gostaria que eu fizesse outras visitas em outras fábricas que você tenha curiosidade de conhecer.